Sejam muito bem-vindos ao Aimara de hoje. Esse programa que foi feito com muito carinho para vocês. E o nosso primeiro quadro, o Elas em Tese, traz um assunto muito especial. Hoje, a doutora Ana Cristina, a doutora Gisele e a doutora Vanessa vão tratar do tema recomeço. Gente, quem nunca passou por uma situação onde precisou recomeçar algo, né? Existe uma fase da vida da gente que a gente começa, igual esse programa está aqui no início, começando, né? Vocês ainda vão assistir muitas coisas legais por aí e eu vou assistir com vocês. Mas e aí? O recomeço é melhor recomeçar do que começar? Tem quem diga que recomeçar é melhor porque nós já temos alguma bagagem, já fizemos antes, temos experiências. Mas talvez, né, tem gente que imagine que recomeçar dá a sensação de que perdemos tempo, deixamos de fazer algo lá atrás, era melhor ter dado certo antes. Mas enfim, gente, tem recomeços que são muito especiais, como vocês vão ver no quadro, né? Alguns que transformam mesmo a vida da gente, outros que têm a ver com os nossos sonhos ali saindo do papel, né, quentinho. E vocês, gente, os sonhos de vocês? Vocês estão, sim, conseguindo fazer, começar, recomeçar? Eu gostaria de deixar essa inspiração para vocês hoje. Qual o recomeço que vocês querem? O que vocês estão buscando? Eu estou aqui muito feliz em estar nesse programa, né, com muito carinho, é uma oportunidade incrível de estar aqui falando com tantas pessoas e principalmente de poder ouvir o que as meninas têm a dizer. Vamos assistir comigo? Vamos ficar atentos ao programa Elas em Tese? Vamos iniciando então. É com você agora, doutora Ana Cristina. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas em Tese, do programa Aimara. Hoje estamos aqui para começar o nosso primeiro programa e esse é o nosso espaço para conversar sobre assuntos que impactam a nossa vida, com profundidade, mas também com tom descontraído. E eu não poderia fazer isso sozinha, né? Hoje eu estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, só para fazer um suspense, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Cristina, sou advogada, sou especialista em licitações e contratos, atuo com assessoria municipal e também com assessoria para empresas, né? E além disso, eu sou mãe, sou esposa, né? Antes de tudo isso, eu sou mãe, sou esposa, tenho duas meninas lindas e hoje estamos aqui para começar esse projeto, é o nosso primeiro capítulo dessa longa estrada que nós vamos viver, nós vamos compartilhar e trilhar juntos. E eu quero apresentar para vocês, primeiramente, a Gisele, que está aqui com a gente. Meu nome é Gisele, eu sou advogada, esposa também, né, mãe de duas Marias. Também sou especialista em licitações e contratos, atuando hoje como pregoeira na Prefeitura de Ubiataba e atuo também com direito público, defendendo os direitos também dos servidores públicos, em especial servidores municipais e estaduais. E temos também a Vanessa Alves, que vai somar muito para o nosso programa, para o nosso quadro, com seu jeito e com toda essa personalidade que ela tem. Vanessa, se apresenta para a gente também. Muito obrigada, olá a todos. É um prazer, Ana Cristina, estar aqui com você, compartilhando esse projeto com a doutora Gisele. Então, eu sou Vanessa, né? Meu nome é Vanessa Alves, sou advogada, servidora pública, atuo já na administração pública há vários anos, também sou especialista em direito público, atuo hoje como assessora jurídica do controle interno do município e, antes de tudo, uma esposa, uma filha cristã e muito animada para esse novo projeto, pedindo a Deus para que Deus possa abençoar e que nós possamos aí trilhar o nosso caminho com muita sabedoria e transmitindo aquilo, todo o nosso conhecimento, nossa alegria, nosso entusiasmo para todos que vão nos assistir. Então, gente, o Elas em Tese nasceu exatamente dessa proposta de um bate-papo descontraído sobre direito, sobre troca de conhecimento, sobre reflexões que impactam diretamente as nossas vidas e que podem também trazer algum valor para a sua vida, de você que está aí nos assistindo, seja na sua casa, seja no carro, seja onde você estiver. E cada programa nós vamos trazer uma tese como tema central do programa. A tese do programa, desse nosso primeiro programa, é a importância de trilhar novos caminhos.
E aí eu quero já começar perguntando para você, Gisele, qual que é a importância na sua vida de trilhar novos caminhos? Como que você vê esse tema? Nossa, é maravilhoso, né? O recomeço, novas oportunidades, né? Trilhar novos caminhos de uma outra forma, né? Como a gente sempre fala, a gente busca um objetivo, às vezes a gente insiste em um objetivo e a gente não muda a forma de atingir. Então eu acredito que esse recomeço, especialmente esse recomeço que a gente está fazendo aqui hoje, né? É um recomeço totalmente diferente, né? Todo mundo tá aqui nervosa, né? Ansiosa. Por mais que a gente fale, não é um estúdio, não é gravando, não é entregando mesmo conteúdo. Então, assim, para todas nós aqui, não teria tema melhor para a gente tratar aqui hoje do que esse. Então, foi muito bem pensado. E hoje eu ainda falava com a Vanessa. O mais difícil do recomeço é você se colocar na posição de aluno. Você se colocar na posição de aluno. Então, assim, a gente já tem uma experiência, né, profissional de alguns anos, né, atuando na advocacia, atuando na educação. Então, assim, agora a gente vai se colocar na posição de aprendizes novamente. Então, assim, a gente vai reaprender, reestruturar a nossa carreira, né? E eu acredito que são várias mulheres que têm esse mesmo objetivo, têm esse mesmo propósito de se reinventar, né? A cada dia a gente se reinventa. Chega um filho, a gente se reinventa. Vem mais um filho, a gente se reinventa novamente. E a gente que busca, além da maternidade, além da nossa casa, trilhar esse caminho profissional, entregar algo de bom para a sociedade, né? Porque eu vejo o trabalho dessa forma. A gente não só trabalha pelo valor, né, que ele agrega financeiramente, mas especialmente pelo valor que a gente agrega na vida das pessoas. Então, eu acredito que esse reinventar e essa entrega é muito importante, não só para a parte profissional, mas sim para o nosso projeto pessoal, como pessoa mesmo, como vida, como mulher, como empreendedora. Então é extremamente importante para nós mulheres, eu vejo dessa forma. Como que você enxerga esse tema? O que você achou do tema escolhido de hoje? Nossa, eu acredito que mais a nossa cara não existe, né? Como a Gisele falou, mais a nossa cara não existe. E assim, a nossa vida está muito ligada ao direito. Então, nós três somos advogadas, nós três estamos atuando dentro do setor público e o direito, as jurisprudências, tudo isso vem trazendo uma mudança, é tudo muito dinâmico e acaba que nós precisamos também começar, né? E a partir desse momento que a gente reinicia, né, recomeça em um novo projeto que é o nosso assunto agora, que é essa nova jornada que nós estamos trilhando, a gente acaba repensando também a nossa jornada. Então, eu acredito sim que nós precisamos nos permitir, como a Gisele falou, nos permitir voltar a sermos aprendizes, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos com mais carinho, porque às vezes a gente tem um julgamento muito grande. A gente se julga muito porque não está, a gente se compara muito porque a gente não está exatamente onde o outro está, onde o colega está, e quando nós precisamos nos recomeçar, quando nós precisamos nos reinventar, a gente acaba se sentindo perdido, né? A gente acaba se sentindo um pouco fora mesmo da zona de conforto e assim, e fora também da estrutura, parece que a gente se sente sempre inferior, né? Sim. E aí a gente precisa conversar sobre isso, e isso é muito importante, porque é importante nós pensarmos que nós temos diferentes momentos de vida, diferentes personalidades, com diferentes focos, né? Com diferentes projetos, cada um de nós tem, assim como nossos espectadores, cada um tem um projeto, um foco, e a gente está sempre se reinventando, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, assim como o direito. A vida é movimento, a gente está sempre em movimento e a vida é feita de recomeços, de novos começos. E aí, puxando um pouquinho para essa temática do direito que a gente trabalha, que é a nossa rotina, a gente percebe que sempre que sai uma nova lei, traz uma nova mudança, traz um novo começo. Sim. Às vezes até mesmo uma decisão nova já gera esse marco, né? E trazendo bem para o nosso dia a dia, porque a gente tem conversado sempre, a gente está vindo aí de uma nova lei de licitações
que começou em 2021 com a sua plena vigência em 2023. Eu quero saber de vocês, da experiência já vasta que vocês têm nessa área de contratações públicas, a nova lei de licitações, ela foi de fato um novo começo, Gisele? Sempre que a gente faz um recomeço, seja ele na legislação, seja ele na vida, a gente não apaga o que existiu. Então eu acredito que para esse recomeço da nova lei de licitação, que na verdade nem é nova mais, né? Porque a gente já tá em 2025, nem tem mais essa novidade. É verdade. Mas assim, tem muita gente aí Patinando. com muita dificuldade de aplicar, né? Sim. Que não é o nosso caso, né, meninas? Não. Diga-se de passagem, né? Vamos nos... então, o que eu acredito trouxe muita inovação e a gente precisa disso, né? A gente se reinventa profissionalmente todos os dias, né? Especialmente como pregoeira, a gente acompanha todos os dias, né, decisões de responsabilização dos pregoeiros. Então, assim, hoje é tudo muito dinâmico, né? Como a Vanessa mesma disse, é tudo muito dinâmico. A gente trabalha com inteligência artificial o tempo todo. Então, assim, não existe nada mais transparente hoje do que o que a gente trabalha, né, gente? Não existe. As licitações, elas são acompanhadas em tempo real, é tudo feito de forma eletrônica. O que eu acredito que falte hoje não é a implementação, é exatamente a capacitação dos servidores envolvidos no processo. E ainda nessa temática, a gente percebe assim que a nova lei, ela trouxe um novo regime de contratação e trouxe esse marco legal mesmo, mas não só para os servidores públicos, mas também para as empresas que tinham o hábito de trabalhar com esse mercado de uma forma e hoje eles se veem com outros desafios, né? Como todo novo começo Sim. traz um desafio. O que você tem visto e o que você traz de conselho, Vanessa, para as empresas que ainda não entraram no mercado de licitações ou que estavam no mercado antigo e estão com esse desafio agora pela frente? Eu acho que o ponto forte é o que a Gisele falou sobre a questão de capacitação. Porque hoje nós saímos de um padrão amador de licitação. Porque na lei anterior, nós tínhamos muito a questão dos documentos físicos. Então, qualquer pessoa pegava, começava a imprimir ali os documentos, organizava de qualquer jeito, chegava no momento da sessão da licitação e apresentava aqueles documentos. Eventualmente, essa pessoa seria inabilitada, né? Mas o que acontece é que hoje isso já não é mais possível. Então, você precisa ter um aperfeiçoamento maior, ter o acesso de mídias, né? Você vai ter que fazer, por exemplo, hoje a maioria das licitações são via eletrônico, então você precisa ter um computador, você precisa saber organizar seus documentos, até para não perder esse time, né, da licitação, que é tudo muito rápido. Então, até o momento da sessão, antigamente, às vezes tinha empresa que vinha, trazia o envelope e ia embora, e se ela ganhasse, tudo bem, se ela não ganhasse, também ela não importava. Hoje não é só ir lá e lançar os documentos na plataforma, você precisa estar em constante análise. Então, o que eu tenho percebido é que precisa desse aperfeiçoamento profissional, precisa da contratação de equipe capacitada, né, para fazer isso. As empresas, quanto mais a gente participa e vê as licitações, a gente percebe que há uma qualificação muito grande por parte de algumas empresas, né? E quem não está se qualificando, quem não está aprimorando nessa parte, está ficando para trás e está perdendo espaço e perdendo dinheiro. E como a Gisele disse sobre a questão da inteligência artificial, então ela está disponível para todos. O que nós precisamos fazer é realmente melhorar esse uso, né? Incentivar, buscar cada vez mais conhecimento. Ainda estava comentando com você hoje, né, Ana Cristina, sobre isso, que assim, quanto mais a gente percebe, a gente visualiza o mundo, a gente percebe que se a gente não acompanhar em determinadas situações, a gente vai ficando para trás, a gente vai ficando atrasado. E o mundo hoje é inteligência artificial, querendo ou não, dentro da nossa rotina. Os tribunais de contas utilizam inteligência artificial, os próprios, né, meios de controle, tanto os controles externos quanto o Ministério Público. Então, se os licitantes não buscarem esse aprimoramento, essas ferramentas, né? Tem que enxergar realmente como uma ferramenta, né? Isso. E é um caminho sem volta. Não vai voltar. Nós não hoje temos a gente outra pode falar alternativa. também, Vanessa, só complementando, que não é mais para amador, né? Não. Se houve um tempo que fosse, né, licitação fosse para amadores, hoje não é mais. Então, sem qualificação, nem fornecedor e nem a administração não vai
vai atingir o intuito, né? Que é de entregar qualidade para a população. Verdade. Exatamente. Ainda nessa nossa temática, né, de novos começos, existem novos começos que a gente escolhe, mas existem novos começos em que a gente se vê obrigado ali, né? Uma situação que a gente não escolheu, mas que vai te exigir um novo passo, um novo desafio. E aí eu queria saber de vocês, uma situação na sua vida, não precisa ser exatamente, né? Tem esses novos começos da inteligência artificial, é um caminho que a gente não escolheu, mas que tá todo mundo nesse caminho, nessa história agora, e não tem como não escolher esse caminho. Mas eu quero saber primeiro de você, Gisele, um novo começo que você não escolheu e um novo caminho que você não escolheu, que você fala um pouquinho sobre cada um dos dois. Acredito que o que eu não escolhi foi exatamente o de trabalhar com licitações, né? Foi assim, bem aleatório, né? Então, assim, foi uma escolha, porque eu fui convidada, né, para atuar no departamento e eu aceitei, né? Eu poderia dizer não. Mas, ao mesmo tempo, e aí quando falava-se, assim, até eu que já trabalhava, né, com direito, já era advogada, a hora que falava licitação, você pensa, nossa, é um negócio muito complicado. Mas ao mesmo tempo que foi complicado, que eu achei muito desafiador, né? Que tava com 2 crianças, né? A Maria Tereza tinha 6 meses quando eu entrei no departamento. Maria Fernanda, 5 anos. Então, assim, com 2 crianças, você se reorganizar totalmente, né? Nasce uma criança, desorganiza, né? Nasce a outra, desorganiza. Aí depois você vê que aquela desorganização, na verdade, é o que precisava acontecer, né? Então, assim, quando eu fui convidada, que eu cheguei no departamento, eu pensei, nossa, é muita coisa, é muito difícil. Foi onde a gente foi estudar juntas, né, Ana Cristina? Ana Cristina me convidou para fazer a pós-graduação. E além do conhecimento, né, construímos uma amizade, né, muito valiosa, né? Nós 3, né? A Vanessa já conhecia, mas foi por causa da licitação que a gente se uniu, né? É verdade. E se Unidas pela licitação. Se existe hoje, a gente iniciou Elas em Tese, é exatamente por causa disso, né? Por causa desse momento. Então, assim, tem um propósito desde o início, né, gente? Com certeza. E, assim, foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Quando a gente passa, às vezes, tem aqueles processos tão difíceis, né? Especialmente, né, de concorrência, né, as obras, e aí depois você passa e vê, né, a obra e fala, nossa, eu fiz parte daquilo ali. Quando você vai em uma escola que vê a entrega de um material, que seja do próprio lanche que as crianças estão comendo, e você vê e fala, não, eu fiz parte daquilo ali. Eu cooperei. Então, assim, você mesma fala, né, tudo que a gente olha, a gente passa a ver a licitação, né? Então, você olha o asfalto, nossa, na nossa cidade mesmo, né, tá fazendo o asfalto e a gente olha e fala, nossa, que bom, né? Eu fiz parte daquilo ali. Então, essa entrega mesmo, esse resultado, né? O processo, ele é difícil mesmo, mas o resultado, ele é gratificante. Um novo começo que eu não escolhi e que foi muito desafiador para mim foi justamente quando eu precisei abrir a porta do escritório para atender empresas, porque não era uma escolha minha. Desde que eu comecei, desde que eu me especializei em licitações, meu foco era trabalhar com administração pública, como de fato eu ainda faço. Mas chegou num dado momento em que só atender a administração pública não estava sendo suficiente para demanda para o giro do escritório, a gente precisava aumentar a carteira de clientes e começou a chegar demandas que eu não escolhi de empresas e que aquilo ali foi me abrindo o horizonte. Então aí o que aconteceu? Eu precisei me capacitar, precisei ir atrás de estudar, de estruturar um processo e aí eu sempre falo, né, quando a gente está conversando sobre esse assunto, que até então eu não me via como empresária, né? A gente na advocacia, a gente não é preparado para questões de empreendedorismo. A gente não aprende gestão financeira, não aprende gestão de pessoas. E aí, quando eu abri o escritório para atender empresas, eu senti essa necessidade de aprender a prospectar, de aprender a fazer gestão de pessoas, de aprender a fazer gestão financeira, que até então era algo que eu fazia ali no freestyle e que vinha, né, tal, mas não tinha uma demanda que me exigisse isso. Então, foi algo muito desafiador para mim e que até hoje, né, a gente, como vocês falaram no início, nós somos eternas aprendizes em todas as áreas da vida e até hoje é um aprendizado crescente, né? A gente vem buscando esse aprendizado.
mas é algo que trouxe muito, agregou muito também na minha vida, até para outras áreas, né? Vanessa, não sei se você já tem a resposta, mas eu jogo a bola para você agora. Então, me lembrei do momento em que eu entrei no controle interno, né? Naquele momento, quando eu fui convidada para assumir o jurídico do controle interno, não era um momento que eu estava pensando na advocacia como um negócio. Já era advogada, mas como sou servidora pública em outra área, eu estava em outra área, estava empreendendo, né? Estava com uma empresa em aberto, tinha sociedade, estava tudo fluindo muito bem. Fazia os atendimentos no escritório, mas já estava ali numa fase de transição, já realmente para deixar um pouco a advocacia de lado. E quando eu fui convidada para trabalhar no controle interno, eu acabei aceitando pela pessoa, né, que tinha me convidado, pelo respeito, pelo carinho, pela admiração que eu tinha. Então, mas aquilo não era um projeto de vida no momento, né? Então, assim como a Gisele falou, eu não saí de casa e pensei, nossa, eu queria trabalhar com aquilo, era um plano, um projeto, não. E quando eu fui convidada, que eu comecei, porque eu já tinha 3 anos que eu estava fora da administração pública e estava empreendendo. Tinha acabado de sair eu tinha trabalhado como membro da equipe de licitação antes, então eu fazia parte da comissão do pregão, e já tinha 3 anos que eu tinha saído, então já estava buscando novos caminhos. Quando eu retornei, né, para o controle interno, que comecei a rever tudo aquilo, reacende, né? Muito reacende a chama. A paixão. É muito interessante, porque assim, todas nós que trabalhamos com licitação, a gente acaba se apaixonando, porque é algo muito desafiador, né? É empolgante, você vê aquilo, como você disse, né, Gisele, você vê o que é fruto do seu trabalho, né? Você vê a licitação sendo feita e depois você vê a execução daquilo. Vê aquele processo que iniciou ali numa sementinha, virando realmente uma ferramenta de execução de política pública, de um serviço, uma entrega de um serviço público, seja na área de saúde, educação, infraestrutura, então assistência social. Eu imagino que quem não atua nessa área não entende essa paixão que a gente tem, né? Mas pra nós é de fato apaixonante. Porque assim, deixa de ser pra gente só papéis e documentos, né? Porque se a gente analisar friamente, quando a gente pega o documento, que a gente analisa ali friamente, por um breve momento pode parecer que são só papéis, mas na verdade só burocracias, e assim, que tendem a ser muito complicadas, muito complexas, né? E que ninguém gosta, na verdade é isso. Então quando você vê que aquilo se desenvolve e vira algo palpável, então você vê aquilo desabrochar e você se sente realmente parte, e você se sente parte daquilo e vê que aquilo não é só papel, que aquilo é vida, né? E que essa vida vai transbordar em outras pessoas. Então, esse momento foi um momento, assim, muito desafiador, esse recomeço. Pensei em desistir várias vezes, porque o novo realmente nos desafia, assusta. Nos tira da zona de conforto. Na condição de aprendiz, né, Vanessa? Que a gente não deixa de colocar, a gente não deixa. De aprender. E assim, e ao mesmo tempo foi muito bom, né? E foi isso também que oportunizou esse momento, e a gente tá aqui com esse projeto tão lindo. E agora, eu quero saber então do novo começo que vocês escolheram, né? Começando pela Gisele, a gente faz a mesma sequência. É um novo começo que você escolheu, e como foi esse desafio? Na verdade, tá sendo, né, Cristina? Estamos aqui, né? Estamos aqui em cores, né? Esse é o novo começo, né? Que nós escolhemos. Que nós escolhemos, aceitamos, né? E que beijo, Mara. E assim, é muito de propósito mesmo, né? A gente já tava com a ideia do podcast, a Ana Cristina chega com o programa da Mara e a gente junta tudo e tá aqui agora concretizando mesmo, porque eu acho que o que a gente precisa para iniciar é desse pontapé, né? E a Ana Cristina tem muito essa vibe do bora pra jogo e vamos, e tamo por onde. Não, Ana Cristina tem que fazer. Não, é hoje, vamos. É hoje. Então, assim, ela tem ela
que impulsiona, né, Vanessa? Sim. Ela tem essa mola propulsora, né? Que ela chega, a gente tem a ideia e não sai do papel. A Ana Cristina chega e vamos, né? Então, assim, o meu recomeço é esse aqui, gente, de hoje. Estar nas redes sociais, né, que é um desafio, a gente tenta, a gente busca e procrastina e desanima. Então, esse é o desafio e é o recomeço. O Elas em Tese, eu acho que ele vem para realmente tirar tudo que tá no papel e colocar pra jogo, né, Ana Cristina? Isso, exatamente. E eu vinha falando com a Vanessa no carro ali, a gente vindo pra cá, porque o Elas em Tese, já existia a ideia, né? Sim. Só que a gente vinha procrastinando. E aí veio esse convite da Mara, e pra nós é como se fosse assim, Deus falando pra gente, olha, vocês estão enrolando demais, é pra começar agora. Então, realmente, esse é um compartilho desse novo começo que a gente tá escolhendo, que tá sendo desafiador, mas que eu tenho certeza que vai dar muito certo, já deu certo. E aproveitando, falando de novos começos que a gente escolhe, eu quero falar um pouquinho também, acho que a Gisele compartilha disso, do novo começo da maternidade, né? No nosso caso, a gente escolheu a maternidade, pelo menos a primeira foi planejada, a segunda veio um sustinho. E como é desafiador, porque nasce uma mãe, nasce outra pessoa, né? Uma deixa de existir e outra pessoa nasce, então é muita coisa nova, muitos hormônios, muita coisa diferente ali. A minha mais velha tem 7 anos e a cada dia, né, esse novo começo que a gente escolheu lá atrás, ele se renova. Sempre um novo começo, porque cada fase da criança é uma nova fase. E assim, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para falar disso, mas esse foi um que eu escolhi e que tem sido cada dia desafiador, mas também muito gratificante. Vanessa, um que você escolheu e como que tá sendo para você? Ou como foi? Bom, eu acho que assim, eu compartilho da ideia de vocês sobre a questão do podcast, né? Nós conversamos o quanto Deus realmente nos impulsionou nesse momento. Mas para mim, eu acredito que o recomeço mais desafiador que eu passei foi a partir do momento em que você falou da maternidade, Ana Cristina, quando eu pensei nisso, né, e tomei a decisão, não, esse é o recomeço que eu quero para mim, e veio o tão sonhado positivo, e de repente eu já perdi, né, eu já não tive mais, ao buscar os primeiros exames, eu já descobri que já não tinha mais vida ali. Então, eu fui assim, de total felicidade, de total alegria, para uma tristeza muito grande, né? Uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso, né, nessa dor. E agora, de lá para cá, vem fazendo recomeços de tratamento, a gente desanima, como a Gisele disse, não é só na vida profissional que a gente tem isso, né? A gente começa, procrastina, desiste, depois retorna. Então, nesse momento, eu decido novamente, mais uma vez, reiniciar meus tratamentos para buscar esse positivo, né? E assim, pedindo sempre para Deus estar abençoando, porque a gente não tem controle, né? Se tem uma coisa que a gente não controla na vida, é vida e morte. Verdade. A gente não sabe até quando a gente está aqui, a gente não sabe até quando a gente tem, mas eu compartilho dessa postura sua em relação à questão do desafio da maternidade, né? Então, assim, realmente é desafiador. Nos primeiros meses eu já percebia isso, né? O quanto é intenso, né? E ao mesmo tempo também é muito intensa essa busca, né? Porque assim, você não tem controle, você não sabe o que fazer, você às vezes não sabe como decidir, mas a gente não pode deixar que isso passe. Essa é a minha posição hoje, né? Então, assim, é buscar realmente um movimento, é estar em movimento para buscar os melhores profissionais, é estar em movimento para poder chegar naquele objetivo e construir esse recomeço, né? Sim. Todos os novos caminhos, eles exigem da gente persistência e exigem da gente coragem, né? E acho que esse novo caminho, até muito mais do que outros novos caminhos que a gente escolhe ou que a gente se vê neles, ele exige muito essa coragem, essa resiliência e essa persistência. E que Deus te abençoe nesse caminho. Amém, Tenho obrigada. certeza que vai ter sucesso.
Agora, para finalizar, eu quero o nosso quadro final, que é o Elas em um Minuto. Eu quero que cada uma de nós deixe uma frase sobre a nossa tese do programa, que é Novos Caminhos, para ficar como reflexão para o nosso público. Eu quero começar por você, Gisele. Qual que é a frase que você quer deixar para a gente refletir? Assim, o recomeçar, quando a gente fala recomeçar, a gente pensa que precisa ser lá do início, né? Eu acho que o que mais me pegou nessa parte do recomeço foi isso. E recomeçar não é lá do ponto de partida, né? Então, todo mundo tem a sua história, tem o que construiu, e quando a gente busca se reinventar, né? Se recomeçar, na verdade, a gente está se reinventando, né? A gente está buscando uma versão nova. Então, o recomeçar, na verdade, ele pode ser traduzido como a busca de uma nova versão, né? Sim. E que a gente tenha sempre essa sede de mudança, né? Essa busca por ser melhor, por ser um profissional melhor, por ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Então, que a gente sempre tenha recomeços, né, na nossa vida, não só profissionais, mas pessoais também. Sim. Você? Então, eu acredito que a frase que mais me marca em relação a recomeço é: dê o primeiro passo. Porque a gente não começa no topo da escada, mas se a gente começar no primeiro degrau hoje, se a gente der o próximo passo amanhã, e a cada passo que a gente der, realmente a gente vai seguir o caminho que nós escolhemos, e nós vamos conseguir, de fato, resolver o nosso objetivo, né? Alcançar o nosso objetivo final. E eu acredito que dar esse primeiro passo é bíblico, né? Nenhum dos personagens bíblicos foram encontrados dormindo, né? O Davi foi encontrado cuidando das ovelhas. Então nós precisamos dar esse primeiro passo, seja onde for. A Gisele falou sobre a vida pessoal, profissional, familiar. Então, em todas as áreas, se a gente não der o nosso primeiro passo, a gente vai permanecer estagnado. Verdade. E a minha frase eu queria deixar sobre coragem, né? Novos caminhos, eles não exigem da gente certezas, né? Tudo no início é muito incerto, né? Como tudo que foi falado aqui, independente de cada área, tudo é muito incerto. Então, e os novos caminhos, mais do que nunca, a gente não precisa ter certeza, a gente precisa, como a Vanessa diz, quero reforçar, da coragem de dar o primeiro passo. Que a gente tenha isso. Então esse foi o Elas em Teses. Nós estamos muito felizes em ter vocês com a gente nesse novo começo. Muito obrigada, meninas. E eu quero saber de você que nos assistiu. Qual foi um novo começo que você trilhou e como que foi esse desafio para você? Coloca aí nos comentários da página da TV Gazeta, nos comentários do YouTube. Vamos interagir com a gente, vamos construir juntas esse espaço e até o próximo Elas em Tese. E nem só de recomeço vive esse programa, né? Também temos estreia hoje. A nossa apresentadora Sâmia Leão, gente, ela é mentora, palestrante, especialista em comunicação. Uma pessoa incrível que hoje nos cedeu aqui, né, com muito carinho, a oportunidade de assistir um pouquinho, um pedacinho da palestra dela, que ela, enfim, estava ali no palco, no Conecta Chef, um evento incrível que aconteceu em Goiânia, e transmitindo essas ideias para vocês, transmitindo muito conteúdo com muito carinho e afeto. É claro que eu vou assistir tudo, né? Ela vai primeiro se apresentar para que vocês conheçam melhor e aí em seguida vai trazer algumas dicas ali na palestra. É realmente formidável, que seja muito bem-vinda, Samia. É uma honra ter você aqui. E eu, claro, vou ficar aqui assistindo tudo, detalhe por detalhe. Eu e o pessoal de casa. Agora é com você, Sâmia. Olá, meu nome é Sâmia Leão, sou educadora em comunicação estratégica, atuo com o método Trino da imagem, postura e oratória, onde através dessa tríade do servir com o melhor que você tem, lapidando a mensagem de líderes e empresários. Estou aqui hoje no evento Conecta Chef, onde gastronomia vai levar realmente experiências e conexões, porque as pessoas hoje têm a gastronomia como a hospitalidade e tudo que acolhe e tudo que envolve o paladar, nós trazemos realmente esse acesso ao coração. Estou aqui hoje realmente delineando como a comunicação vai ser a ponte para você acessar o seu público
os seus clientes trazendo fidelização e uma comunidade engajada, os famosos brand lovers, que são os apaixonados pela sua marca. Nos acompanhe aqui nos detalhes deste grandioso evento. Gastronomia e comunicação estratégica têm total sintonia, pois a comunicação é a habilidade realmente para você acessar o coração das pessoas e o paladar da mesma forma. Então, traremos aqui realmente uma comunicação na medida certa para o seu cliente, pois a comunicação não é sobre você, mas sobre quem recebe a sua mensagem. Descubra qual é o seu público, como você deseja estar eternamente na memória dele e nós iremos lapidar o seu saber fazer com a gastronomia. Alguém já acessou seu coração? Você já se perguntou como? E vocês sabem quais são as pessoas que mais acessam o nosso coração? Nós mesmos e as pessoas mais importantes para nós. Normalmente de alguém que a gente ama muito, alguém de casa, um amigo. Atentem sobre isso. Uma pessoa que não é importante para você não vai acessar o seu coração. E aqui tem um código poderosíssimo de negócios. O seu cliente é importante para você? Então você vai acessar o coração dele. Se você descobriu o que é importante para ele também. Seus gostos, suas preferências, os seus nãos, os seus sims, os seus valores negociáveis e principalmente os inegociáveis. Sânia, e como que eu vou descobrir isso? Fazendo perguntas. Quem aqui já está usando o famoso danado ChatGPT? E será que estamos usando esse ChatGPT da forma correta? Não diria correta, porque não existe certo ou errado, vocês vão descobrir. Na comunicação isso é um grande código também, mas da forma assertiva. Sâmia, o que é isso? A forma assertiva, que ela leva de um ponto A a um ponto B. Você usa a ferramenta da inteligência artificial a favor do que você quer alcançar para poder acessar o coração do outro, o resultado que você quer. Qual é a conversão que eu estou querendo fazer com aquele material gerado na inteligência artificial? Quais são as perguntas que eu faço do meu produto ou do meu serviço que gera diferenciação na vida das pessoas? Qual que é essa transformação? Nós estamos querendo ir muito mais além. E é por isso que vocês estão aqui e escolheram estar aqui. Porque as pessoas, quando saem da necessidade básica essencial, saúde, alimentação e segurança, nós compramos o quê hoje, na era contemporânea? As pessoas buscam experiência e relacionamento. É fácil entregar experiência e relacionamento para os nossos clientes? Não é fácil, mas é possível? Se alguém fez, você também pode fazer. Então, se alguém acessou o seu coração, você também vai se permitir a aprender a esvaziar o copo para acessar o coração do cliente de vocês. E você sabe para que isso? Para vocês saírem da corrida dos ratos de brigarem por preço. E vocês não vão mais vender preço. Não vão mais precisar se preocuparem com desconto. Porque vocês irão vender valor com a palma das mãos abertas, que no inconsciente, quando você está com a postura de governante, os pés na largura do quadril, o peito aberto, a cabeça erguida, o queixo alinhado e não assim, porque assim passa o quê? Se eu tivesse aqui, a autoridade metida, snob, não confia, se acha demais. Mas se eu tivesse aqui, oi gente, bom dia, como é que vocês estão, como é que foi? Dá conta não. Venda é autoconfiança. E essa autoconfiança começa dentro de você. Sabe que parafraseada, que baboseira é essa? Comunicação. Comunicação. Ferramenta de transmissão de ideias e pensamentos, oportunidade de você acessar o coração. As pessoas hoje pedem verdade, pedem calor humano, pedem sangue no olho, pedem garra.
Por isso que não é mais sobre currículo, é quem está disposto a viver o processo e chegar lá. Eu escolhi, eu decidi. Eu venho de uma transição de carreira. Deixei um concurso público federal para viver isso aqui, para o meu coração acelerar todos os dias vendo rostinhos novos. E ver que com a comunicação é a ponte para a gente acessar o extraordinário, o ilimitado. Onde você almeja chegar, independente do sonho que você esteja. Agora eu convido vocês para um jantar nas alturas. Quem aceita o convite? Você aceitaria jantar comigo a 50 metros do chão? É isso mesmo, gente. A nossa apresentadora, Merope Papadelis, simplesmente viveu uma experiência no domingo passado, onde ela conheceu o Sky Piri, um restaurante, um gastrobar, onde a comida é servida a 50 metros do chão e o pôr do sol fica incrível. Ela trouxe essa experiência para vocês e vocês estão contados. Eu quero ir até lá. Já vou refazer a minha reserva e faço questão de postar nas redes sociais para que vocês vejam também. E vocês aceitariam ali o convite? Aceitam o meu convite? Então vamos, vem assistir comigo. Agora é com você, Merope. E hoje eu tô aqui em Pirenópolis para mostrar para vocês um pouquinho desse bar que já virou tendência aqui em Pirenópolis. Eu tenho certeza que vai virar em todo o estado de Goiás. Sky Bar. Isso mesmo, gente. Aquele bar que a gente come, que a gente janta nas alturas. E vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. We're gonna put it together. Yeah, we're gonna put it together. We gonna put it together. Yes, we're gonna put it together. Eu tô aqui no primeiro restaurante nas alturas, aqui na região centro-oeste, gente. Olha esse pôr do sol. Maravilhoso, né? Já fica de olho que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui na matéria. Ali a cadeira regula, olha. Para, meu filho. Ó, joia! Não, ué. Agora, brilhantando aqui a nossa cozinha, ela que veio dar assistência hoje, queria pedir uma salva de voz para Ana Cecília! E agora o nosso chefe, que é de Goiânia, ele sabe tudo de culinária. Vocês assistiram o Masterchef? Mas ele não tá. E agora, no quadro Lari Decora, sim, a nossa apresentadora, Larissa Bárcia, trará dicas incríveis. É isso mesmo, gente. A nossa apresentadora, que é arquiteta, renomada, que sabe muito sobre a beleza, né? Sabe aquela beleza que Deus colocou no mundo? Gente, ela tem uma capacidade de transmitir isso através do seu trabalho, né? Nos ambientes, por onde ela passa, porque ela também é maravilhosa, é linda. Então, realmente, eu quero ficar atenta a esse recado e convido vocês para assistirem esse quadro, né? Que estreou semana passada, teve uma repercussão fantástica, porque, enfim, ela fez um quadro com muito carinho e agora eu quero que vocês assistam comigo, fiquem atentos aí e vamos assistir cada detalhe. Agora é com você, Larissa. Olá, eu sou Larissa Bárcia, arquiteta e designer de interiores, e no programa de hoje eu vou te dar várias dicas para decoração para sua casa. E eu estou na Mostra Artefato 2025 de Goiânia. Aqui tem vários ambientes por arquitetos renomados, onde eu vou mostrar muitos detalhes para vocês usarem na casa de vocês também. A iluminação deixou de ser um elemento apenas para clarear o ambiente.
Hoje em dia, eles são uma verdadeira obra de arte. Como, por exemplo, esse jogo de pendentes. São esculturas feitas por uma artista de 1 a 1, juntamente com essas arandelas. São detalhes que deixam a casa única. E uma das grandes tendências, acredite se quiser, é retirar a iluminação superior. E elas foram agora para a lateral, para as luminárias de piso, luminárias de parede, para os abajus, tanto de pé como aqueles abajus de mesa também. Então, hoje em dia, aquela iluminação mais difusa, mais aconchegante é o que mais está em alta, principalmente para ambientes que você precisa ter uma iluminação mais amena, que é dentro do quarto, um ambiente onde você vai descansar, numa sala de estar também, e a gente deixa aquela luz mais forte para ambientes de trabalho, como por exemplo para a cozinha, para a área de serviço e para um escritório. Olha que interessante, esse é um móvel multifuncional. A parte externa dele você pode escolher como quiser. Aqui está no madeirado, numa pedra de puxador, que deixa super bonito, mas dentro a gente tem uma surpresa. Tem iluminação e ele também tem uma geladeirinha aqui embutida. Então imagina, você tem um móvel desse dentro do seu quarto ou na sala, onde você preferir, com uma geladeirinha, ele totalmente camuflado, mas você abre, tem todo o seu apoio aqui necessário. Eu acho incrível essa multifuncionalidade dos móveis hoje em dia. E esse é exclusivo da Artefato. As linhas orgânicas e os elementos naturais nunca vão sair de moda. Eles trazem conexão e aconchego. E nesse ambiente, a arquiteta quis trazer como uma forma de abraço. Então, tudo aqui é orgânico. Temos esse painel orgânico que é como se ele estivesse saindo da parede, com uma pedra aqui gigantesca, trazendo essa sensação de aconchego, assim como todos os móveis que aqui estão. Tapete, mesinha de centro, sofás, poltronas, tudo desse formato orgânico arredondado também. Mais do que seguir modismo, a casa deve refletir a nossa história e é isso que trata a decoração afetiva. Então são peças de artesanato, lembranças de viagem, peças antigas de casa que traz o nosso resgate familiar. Essa peça é um exemplo de decoração afetiva no qual a arquiteta trouxe da casa dela. Então, quando a gente faz essa combinação de peças antigas com peças mais novas, o high-low, isso traz identidade e é o diferencial para a gente colocar na nossa casa, tirar aquele aspecto de ambiente como se fosse apenas de revista. Então, a gente tem que trazer essa conexão também. E esse ambiente está um verdadeiro show. Preste atenção nos detalhes. Cores minimalistas, sofá orgânico. Aqui, na mesa de centro, a gente tem vários elementos, pedra natural, madeira, essa iluminação um pouco mais baixa que deixa super diferente e aconchegante também. O tecido do sofá, que é um tecido bouclé, que está super em alta, ele tem como se fosse essa parte mais asperosa, mas ele é um tecido também super confortável. E uma coisa que eu achei muito diferente, esse móvel aqui, ele é feito de revestimento. Olha só, um móvel feito de porcelanato. Então a gente tem vários elementos aqui que a gente pode usar também na nossa casa. E os espelhos agora viraram uma obra de arte. Olha só que diferente esse daqui num quarto de casal,
combina duas cores diferentes e também formatos diferentes. E que tal ter uma parede coberta de ouro? Olha só que coisa mais linda essa verdadeira obra de arte, com uma pintura feita à mão nessa parede do quarto. E eu acredito que isso aqui é folha de ouro. Ficou um luxo, hein? Para vestir e deixar um ambiente muito mais aconchegante, que tal um jogo de tapetes? Esse daqui, por exemplo, a gente colocou um em cima do outro e com cores e texturas diferentes. Ele, além de não delimitar apenas um espaço pequeno, ele serviu também como uma obra de arte. E que tal trazer mais cores em ambientes maiores? Como, por exemplo, esse papel de parede que está ornando perfeitamente com a tinta verde colocada na parede e também no teto. Pedras e elementos naturais, como vegetação, madeira, é algo que nunca vai sair de moda, então você pode investir. Mas olha só, que coisa mais linda esse móvel aqui no meio de um ambiente. A gente está entre um quarto de casal e uma sala. E que tal uma estante super bonita para separar os ambientes? Eu acho também uma ótima alternativa. E os jogos de camas e almofadas não preciso nem falar, né? Traz todo o aconchego para o ambiente. E tem uma coisa aqui nesse quarto que eu quero chamar a atenção. Essa cama, ela está na frente de uma janela. E veja como tem possibilidade de ter um ambiente maravilhoso dessa forma. O que a gente recomenda? De você colocar a cortina automatizada para você ter completa independência. E olha só que interessante, nesse ambiente nós temos essa mesa orgânica com dois materiais diferentes em alto brilho que está super em alta agora também, junto com outros móveis mais foscos. Aqui a gente já vem com uma decoração um pouco mais rústica, um ambiente que está super elegante. A gente delimita espaços sem ter uma parede entre eles. Pode ser tanto pelo teto, olha só a diferenciação dessa parte aqui, que ela representa a sala de estar, como essa outra aqui, tem cores diferentes, tanto na parede como no teto. Aí vem uma iluminação cortando ele todo no geral e também tem cores diferentes no próprio piso. Dá para entender que são dois ambientes distintos, porém não tem uma parede entre eles. E essas são algumas tendências que vão transformar o seu jeito de viver a casa em 2025. Formas orgânicas, tecidos aconchegantes, iluminação inovadora, sustentabilidade e decoração afetiva. O importante é escolher o que faz sentido para você e deixar o seu lar com a sua essência. Eu sou Larissa Bárcia e te espero no próximo episódio.
Ei, gente, sejam bem-vindos ao Maia Conecta. Muito prazer, eu sou Maiara Queiroz e faço parte das apresentadoras do Mara. Já gostaria de agradecer a Mara por esse convite incrível e vai ser um prazer apresentar o meu mundinho para vocês. Deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Eu sou de Patos de Minas, tenho 20 anos e desde pequena sempre foi meu sonho aparecer na TV. Eu me lembro que eu amava assistir aquele programa da Maísa e eu sempre olhava e falava, um dia eu vou aparecer lá. Bom, fiz 5 anos de teatro, até cheguei a me mudar para o Rio para conseguir o meu DRT, mas infelizmente veio a pandemia e eu precisei retornar à minha cidade natal. De volta a Patos, eu iniciei as minhas aulas de dança. E por lá apresentei no hip hop. Comecei a gerar conteúdos para as redes sociais e logo quando eu vi, eu já tinha uma base de seguidores. E foi aí que eu recebi algumas propostas para criar conteúdos de forma profissional. Então eu descobri esse universo de social media, que nada mais é que o gerenciamento de redes sociais, junto com a minha sócia Marília, e nós criamos a nossa metodologia, que é o marketing humanizado. Nós entendemos a dor do mercado, principalmente com a distância do prestador de serviço com a empresa, e hoje nós atuamos com marketing de aproximação que entende a essência do produto do nosso cliente e vive isso diariamente. E além disso, eu me aprofundei em um novo mercado que veio de fora, que é o DC, que é basicamente um conteúdo gerado por um usuário normal, comum. Vim apresentar para vocês o Ecopop, o mais novo e rentável aplicativo de corridas aqui da cidade. Você, motorista de aplicativo aqui de Patrocínio e região, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho um super presente para você. Chega de repassar comissões abusivas, de ser obrigado a trabalhar só em um aplicativo ou até mesmo ter que adesivar o seu carro. No Ecopop você tem tarifas justas, liberdade total e define os seus próprios horários. Esse é o aplicativo do Ecopop. Simples, leve e feito para te valorizar de verdade. E como eu falei para vocês no início do vídeo, as 50 primeiras pessoas que se cadastrarem no aplicativo vão ganhar R$100 no Pix. Vai perder essa? Isso mesmo! R$100 direto para você, só por fazer parte dessa nova equipe em Patrocínio. Para de perder tempo e baixe o aplicativo Ecopop Motorista. Já me segue lá no Instagram, vou deixar para vocês um QR Code, mas o arroba é maipqueiroz. Me mande dúvidas e tudo que vocês querem ver por aqui. Ah, não se esqueçam também de seguir o perfil do programa, Mara. Quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo o primeiro episódio e também a toda essa equipe que acreditou em mim. Esse é o Maia Conecta e eu espero você no próximo episódio. E agora, gente, eu estou tão feliz em estar aqui, à frente desse programa, que eu queria tirar um pouquinho do meu tempo para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Sim, desde o outro programa, da estreia, eu venho apresentando e contando um pouquinho da história de cada uma das apresentadoras, que são incríveis, maravilhosas, que são pessoas extraordinárias, que me deram a honra, de dividir aqui esse programa. Mas hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Sou mineira, hoje eu moro em Goiânia, mas antes de chegar em Goiânia eu passei um tempo morando em Brasília também. Me formei em psicologia, atuei por bastante tempo ali trabalhando com hipnoterapia clínica, gente, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho que eu amo, que eu gosto muito. Só que em algum momento, e eu já falei inclusive muito sobre isso em outros quadros que eu já fiz, em outros programas, não nesse, de como a internet mudou a minha vida. Hoje eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês poderem saber um pouquinho mais sobre mim. Sim, gente, eu investi bastante no meu trabalho no Instagram. Eu trazia ali conteúdos diários, mensagens todos os dias, aquilo que eu acreditava. E o trabalho trouxe frutos,
o Instagram cresceu, as pessoas começaram a perceber a minha permanência e principalmente a minha constância ali o tempo todo. E aí, em algum momento, eu fui convidada, né, pelo Rodrigo Oliver, primeiramente pelo Rodrigo Oliver, vou mandar um grande abraço para ele aqui. Ele que é apresentador do programa Tá na Rede, em outra emissora, né, mas enfim, é um parceiro de trabalho incrível. Ele me convidou para fazer parte de um quadro no programa dele. Eu aceitei o desafio e a minha vida foi mudando cada vez mais a partir daí, gente. Eu tive um tempo ali na Rede TV Espírito Santo, depois na Rede TV Tocantins, depois tive a honra também de apresentar o quadro Aimara na PUC TV Goiânia e hoje estou aqui na TV Gazeta apresentando esse mesmo quadro. Não vou dizer o quadro, né? Porque na verdade agora é um programa inteiro. Mas também teremos aqui o quadro Aimara em algum momento para trazer algum recado especial para vocês. Aqueles recadinhos que a gente precisa ouvir, sabe? Aqueles assuntos, aqueles temas ligados à psicologia, ligados também à fé, porque eu sou uma pessoa de muita fé, né? Deus sempre guiou muito a minha vida e tem uma história, né? Tem um momento da minha vida que tem muito a ver com o que nós vimos hoje aqui no programa com as nossas doutoras, né? No Elas em Tese, falando sobre recomeços. E existiu sim um momento fundamental na minha vida que foi o mais importante, que foi a maternidade. Vou contar para vocês por que foi tão especial para mim. Eu tive muita dificuldade para engravidar, para ter meu filho, e foi exatamente através de uma promessa que eu fiz, né? Foi uma promessa, eu atribuo a essa promessa que, enfim, Deus me ouviu e eu, enfim, Samuel que é meu filho amado, tenho só um filho, mas é um filho muito querido, muito amado, um ser muito iluminado, e então eu pude tê-lo, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. Paguei a promessa, andei 152 quilômetros, muito feliz da vida. Inclusive, se ele não tivesse nascido prematuro, eu não poderia ter pago a promessa no tempo certo. Mas como tudo que Deus faz é perfeito, eu consegui fazer. E eu gosto de contar, eu gosto muito de contar essa história, porque realmente foi o recomeço, foi a história que transformou a minha vida, que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, né? Não existe uma mulher, acredito que não exista uma mulher que passe por uma situação como essa, de desejar muito, pedir muito a Deus para que algo aconteça, e depois ela não se sinta realmente muito grata por tudo isso. Mas tem mais gratidão na minha vida. O lema da minha vida, eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa que dá o passo e que Deus dá o chão, aquela pessoa que não planeja muito as coisas. Vocês conhecem alguém assim? Não consegue planejar muito, vai andando e Deus vai promovendo ali, vai amparando, na verdade amparando mesmo, né? Vai trazendo tudo o que é necessário para que as realizações venham, para que venha a força também. Muitas vezes tudo que nós precisamos é força para superar os desafios, para vencer as batalhas, né? E enfim, o aprendizado. Eu não acredito que exista castigo de Deus, eu não acredito que exista sofrimento desnecessário, eu acredito sim que nós estamos aqui para aprender, então muito aprendizado. E estar aqui hoje é sim um aprendizado, né? Poder, principalmente, por poder conviver com tantas mulheres, porque esse programa, ele é feito por mulheres incríveis e cada dia eu aprendo mais com essas mulheres. Sou muito grata e me sinto muito honrada por poder dividir esse momento com elas. Então, eu já contei para vocês um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, um pouquinho da minha história, o momento mais feliz da minha vida. E eu espero poder compartilhar com vocês, a partir de agora, muito mais. Existe um QR Code aí na tela. Eu gostaria que vocês apontassem esse QR Code. Estou convidando vocês a me seguir, a bater um papo comigo ali no Instagram, trocar ideia, né? E me ajudar, tô pedindo ajuda também, e me ajudar a ter ideias e transformar esse programa num programa ideal, feito para você aí de casa. Aquele programa, sabe, redondinho, que tem tudo aquilo que o pessoal de casa quer assistir, que você quer assistir. Aquilo que vocês estão sentindo falta e aquilo que vocês querem ver mais, ouviram um pouquinho e querem ver mais, eu estou aqui completamente aberto para fazer
com que vocês sintam a mesma alegria que eu estou sentindo hoje, gente. Gratidão. Quero falar um pouquinho sobre essa palavra gratidão, porque eu sou uma pessoa muito grata, né? E eu acredito que a gratidão, sim, ela traz muito mais motivos para que nós possamos ser gratos. Acredito fielmente, gente, nessas palavras que eu disse agora, né? Sou aquela pessoa também que acredita muito, completamente em lei da atração, mas eu devo dizer, não aquela lei da atração que é desvinculada de Deus, que não existe aquele Deus amoroso, aquele que abraça a gente, aquele Deus cuidador, aquele Pai, né, que nos ampara. Eu acredito sim naquele Deus, mas acredito no nosso poder de mudar as coisas, né? Com o nosso pensamento, com a nossa emoção, com o nosso sentimento e principalmente com a nossa intenção. Porque a nossa intenção, muitas vezes nós não conseguimos sentir, mas nós temos a intenção de começar a sentir já alguma coisa. Porque muitas vezes a vida ela dá umas porradas mesmo ali e a gente não consegue atingir aquela alegria. E tá difícil esperar algo que a gente queria tanto, ainda não aconteceu. E às vezes é difícil o sentimento vir. Mas a decisão, né, a gratidão e a decisão de fazer com que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa intuição mude, já é um grande passo. E eu fiz isso muito através da hipnose, através da auto-hipnose. Eu sei que tem muita gente em casa que nunca ouviu falar em hipnose, talvez tenha uma ideia muito errada do que seja, mas eu posso garantir para vocês, gente, que é uma técnica muito voltada ali para o autoconhecimento. Eu trabalhei muito com sentimentos, né? Entendendo o sentimento das pessoas. Não é, às vezes a pessoa imagina que ela vai ficar completamente controlada ali no processo de transe, ou que ela vai fazer algo que ela não faria, mas existem muitos mecanismos de defesa que protegem. E sim, gente, dá para trabalhar muito o sentimento positivo, né? Programando a mente, trazendo sentimentos que realmente ajudam e colaboram. Enfim, existem infinitas possibilidades, infinitas abordagens também para trabalhar o tema. Mas hoje eu fico muito feliz em ter a oportunidade de me apresentar para vocês, de falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, sobre o que eu quero trazer aqui e principalmente deixar aberto aqui o pedido para que vocês entrem no Instagram e tragam lá aquilo que vocês querem ver nesse programa Mara, que é feito para você, feito por mulheres maravilhosas, diretamente para você que também é maravilhosa, para você que também é maravilhoso. Assista então, continue aqui conosco, nós estaremos aqui todos os sábados, das 20 às 21 horas. Já colocou aí na agenda de vocês? Todos os sábados, das 20 às 21 horas, aqui na TV Gazeta, o programa Mara. Então eu te convido para estar comigo aqui na próxima semana. Deixo um grande abraço para vocês e até lá!